Olá, pessoal. Essa é a resolução do exercício 2 e eu vou falar um pouco sobre o complemento QuickOSM. Como o Everton vai comentar no vídeo dele, o OpenStreetMap é uma plataforma de mapeamento colaborativo que disponibiliza seus dados para download, então qualquer pessoa pode fazer o download desses dados. O QGIS, inclusive, também faz parte desse movimento open source e qualquer pessoa pode programar esses chamados complementos, que são em Python, e podem submeter ao QGIS para que eles possam ser disponibilizados aqui. E esse QuickOSM, inclusive, é um desses complementos que foram programados por alguém e o QGIS depois complementou nas suas versões. Então, esse QuickOSM eu já tenho instalado no meu computador. Caso você não tenha, é só colocar aqui em uma dessas barras para instalar. Então, eu vou só habilitar o meu aqui. Eu tenho aqui no meu QGIS a divisa de bairros e o eixo de ruas de Curitiba, que eu peguei lá do EPUC. Daqui um pouquinho eu vou comentar com vocês por que eu tenho essas duas camadas. Então, como eu habilitei o complemento, os ícones vieram para cá. Essa é a cara do QuickOSM. E a primeira coisa importante que eu quero comentar é que esse botão de Help aqui, ele é bem importante porque como o mapeamento colaborativo é feito por várias pessoas de diversos locais do mundo todo, então a comunidade criou esse wiki do OpenStreetMap, que explica um pouquinho sobre cada uma das feições que podem ser mapeadas e o que significa cada uma dessas feições. Então, se a gente vier aqui em Buildings, por exemplo, ele explica o que seria um apartamento ou o que seria um hotel, para que isso seja padronizado mundialmente, uma vez que todo mundo pode fazer a inserção desses dados lá na plataforma. Então, aqui nessa wiki, vocês podem encontrar todas as feições que são passíveis de digitalização lá na plataforma do OpenStreetMap. Então, aqui no QGIS, essa chave aqui são uma daquelas chaves que eu mostrei aqui, né? Então, o Buildings é uma chave, e a chave que eu vou mostrar para vocês é essa Highway. Então, voltando lá, eu vou escolher aqui chave como Highway. E esse value aqui pode ser as ruas primárias, secundárias, terciárias, ciclovias. Se eu não colocar nada aqui, ele baixa tudo. Se você, por acaso, escolher um desses itens, ele vai baixar só esse item especificamente. Essa opção IN aqui é a área que você quer, a área para a qual você quer baixar os seus dados. Então, esse Canvas Extend é como se eu fosse baixar os dados para a extensão da tela do QGIS. E eu vou escolher a opção Layer Extend. E é justamente por isso que eu tenho os layers do eixo das ruas de Curitiba. Porque eu vou, mais para frente, comparar o eixo de ruas de Curitiba com as estradas que são mapeadas no OpenStreetMap. Então, aqui eu vou colocar divisa de bairros, o eixo da rua, na verdade. Você pode ter qualquer camada aqui e aí baixar os dados para a extensão dessa camada. Aqui nessas opções de avançado, tem a relação de dados que ele vai baixar quando a gente colocar aqui para processar. Então, esse node são os pontos, são pontos, linhas, polígonos. Então, todas as geometrias que tiverem relacionadas com a highway e os seus respectivos valores, isso vai ser baixado aqui. Então, eu vou colocar para rodar. Eu pausei a gravação só porque o download dos dados demora um pouquinho. Então, aqui está escrito que foi realizado com sucesso. Então, aqui a gente pode ver que baixou bastante coisa, bastante dados do OSM, né?
Como eu disse, então, vem informações de ponto, de linha e de polígono. A título de comparação das bases do OpenStreetMap de Curitiba, eu vou mudar aqui a cor, só para a gente conseguir comparar os dados de cada base. Então, tem algumas regiões que esses dados se sobrepõem, né? Mas também tem outras regiões em que tem maior incidência dos dados do OSM do que dos dados da própria prefeitura, principalmente em locais onde a prefeitura não tem acesso, como aqui um exemplo, ruas dentro de propriedades privadas, etc. Então, se você vier aqui nessa camada de origem do OSM e abrir a tabela de atributos, você vai conseguir identificar aqui, por exemplo, nessa coluna Highway, todos aqueles valores que poderiam ter sido escolhidos lá na interface do QuickOSM e que aparecem lá no wiki da OSM, né? Assim como aqui também na tabela de atributos mostra todas essas colunas são dados que eles podem ou não ser preenchidos quando você faz a inserção dessa feição lá na plataforma do OpenStreetMap. Então, essa é a maneira de baixar os dados do OpenStreetMap pelo QuickOSM. E outra funcionalidade desse plugin QuickOSM que eu gostaria de mostrar é aqui nessa barra OSM File. Então, ela permite que você carregue um arquivo com essa extensão OSM. Essa era a antiga forma em que nós fazíamos a inserção dos dados do OpenStreetMap no QGIS. Então, o OSM tem esse site, que é o Planet OSM, em que regularmente são colocados as cópias, né, das feições que são mapeadas lá na plataforma do OpenStreetMap. Então, aqui a gente faz o download desses dados no formato OSM ou nesse formato PBF. Eu não vou fazer o download porque, dependendo do arquivo, ele é bem pesado, mas só também para mostrar que existe essa possibilidade. Então, uma vez feito o download desse arquivo, a gente pode vir aqui nesse QuickOSM e abrir esse arquivo baixado de lá. Então, a última coisa que eu gostaria de comentar sobre esse plugin é que aqui no sobre do plugin tem informações de quem fez, de quem programou isso para você, enfim, entrar em contato se quiser. E uma coisa legal também é que tem o link do repositório no GitHub. Então, como eu comentei no começo do vídeo, esse plugin foi programado por alguém, por uma comunidade, foi submetido ao QGIS e aí foi implementado. Então, aqui no GitHub tem o repositório dos códigos desse plugin, a título de curiosidade, ou se você também quiser aprender um pouquinho de Python e como programar um plugin no QGIS.